Eu vou falar para vocês alguns detalhes antes de montar o movimento para a gente entender um pouquinho como que esse Superman vai funcionar. A gente vai montar um poly-V, né? Vai fazer um flatline, vai montar um poly-V. Vou elencar cada ponto na hora da montagem do movimento. Mas eu quero atentar que a gente precisa do seguinte: a perna de baixo, durante a transição, ela vai ser o pivô do nosso movimento. Então eu preciso que ela esteja apertando o poly, fazendo força contra o poly. E aí, o que vai ajudar muito na montagem do movimento, na transição do movimento, é o que a gente faz com a perna de cima. Ela vai precisar desencostar do poly, vir com o joelho na direção do meu rosto, para depois ela ir apontando para baixo e ela não ir para cima. Vou explicar para vocês isso aqui, como é que funciona. Eu tô aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho mais de altura. Tô aqui. Meu flatline bonitinho, deixo descer aqui, meu corpo tá em 90 graus, deixo descer até meu antebraço tocar a coxa ali em cima e fico aqui. Não deixe isso aqui descer a ponto de eu perder a aderência da minha perna de baixo. Perna de baixo fazendo força, apertando o poly. E aí o segredo do sucesso estará na perna de cima, que é a que marca o poly-V. O que eu tenho que fazer com essa perna de cima? Essa perna de cima ela vai precisar vir, eu vou fazer força nela, como se eu quisesse trazer o joelho para o meu rosto. E aí vai ter uma diferença entre encaixar, descer essa perna da forma correta e descer ela da forma errada. Repara que a minha perna de baixo, ela tá em diagonal para baixo, apontando para o chão. Então, o movimento da minha perna de cima vai ter que acompanhar o sentido dessa perna de baixo. Eu tenho que pensar que a perna de cima vai se juntar lá embaixo e não vai ficar aqui em cima. Então, ó, faço força desencostando e mando ela para baixo, para depois tirar a mão do poly lá embaixo, abrir o peito e fazer força de extensão no tronco. Volta a mão para baixo, apertando a perna de baixo, apertei as duas pernas, volto a trava de joelho. Observem esse sentido da perna de cima. Vai ser muito, muito importante. Então, o afastar a coxa do poly vai permitir que eu consiga juntar as pernas lá embaixo e eu não fique entalada, que é o que acontece quando a gente erra a perna, ela ficar entalada. E quando a gente vai fazer o Superman, que a barra fica na coxa, que a gente não mandou ela lá para a polpa da bunda, lá para perto da virilha, ela vai subir, ela vai fazer um movimento puxando a gente, desalinhando o nosso quadril. A mão de cima, da posição que a gente monta, ela não pode descer mais. Se durante a transição a gente descer a mão de cima, ela vai ficar muito grudada, muito próxima do quadril. A gente vai ficar numa diagonal para baixo. Então a mão de cima tem que estar numa distância que permita que a gente fique de peito aberto, olhando para frente. Vou mostrar para vocês como que é normalmente que se faz o encaixe dessa perna e por que ele dá errado. Então repara, eu desencostei, trouxe a perna para mim, apontei ela lá para o chão e fui juntar uma na outra. Fui na intenção. Então o movimento da perna é para baixo e não para trás, como normalmente se faz. Ela vai para baixo e quem ativa para trás, eu soltar a mão de baixo e abrir o peito, força nas costas, força na bunda, força de extensão da parte posterior do corpo. Como que a gente erra aqui nessa passada de perna? Eu posso até desencostar, mas se eu mandar ela aqui para cima, ó para onde ela está apontando, ela vai me mandar... ela vai travar, porque ela vai prender na coxa e não vai deixar passar. E se a gente fizer isso toda vez, é o que faz a transição doer absurdamente, porque a gente machuca muito essa região. Então, vê que eu fui com a minha perna, ela foi como se eu fosse mandá-la lá para trás. Eu afastei, mas o meu movimento da perna foi para trás. Minha perna ficou em diagonal para cima, ou ela fica paralela para trás, que lembra muito entrada de Super-Woman. Então, ó a lógica. Como que ela tem que ser? Eu vou mostrar o quadro. Eu vou mostrar essa vista para vocês, não. Ó, aqui. Como ela tem que ir para mim,
para baixo. Como normalmente se faz? Afastou para cima. Para cima ela prende, mas para baixo ela não prende. É isso aí que faz ela doer menos, porque quando a gente aponta ela para o chão, para depois abrir, ela vai ficar mais encaixada no lugar certo e vai ralar menos na coxa, tá? Então reparem isso. Se durante a transição a gente tiver uma barra encostando na coxa para fazer a transição, ou um pé apontando para cima ou diagonal para trás, aí ele vai dar trabalho de fazer. E aí vai ter gente que vai conseguir fazer mesmo com a barra encostada na coxa. Ele vai puxar o quadril e vai fazer como se você estivesse subindo ao invés de deixar o corpo descer. A ideia da gente juntar a perna lá embaixo, além de facilitar a transição, é para que a gente deixe o corpo numa posição distante da mão de cima, já para ficar na posição ideal. Se a gente encaixa a coxa alta, o quadril vai ser puxado para cima e a gente vai perder essa distância ideal da mão. E aí é quando a pessoa fica meio que em diagonal para baixo. Outra coisa, deixa eu montar aqui. Tem que ativar a musculatura posterior. Ó, desencostei, juntei, virei. Tem gente que vai ficar aqui, ó. Não, força nas costas. Ativa, voltou. Mão lá embaixo, aperta a coxa, vira o peito e o quadril de volta para o mesmo lado da perna de cima, de onde você veio, e você consegue voltar para a trava de joelho e para o flatline. Quem testar aí me avisa, beleza? Entrou no Superman? Força de adução, tá? Força de apertar as pernas contra o pole, de apertar o pole ali no meio entre as pernas, para manter a estabilidade da posição. Ele só não sustenta se você não fizer força. Aí já é uma questão de consciência corporal. Tranquilo? Me falem que eu quero saber como é que foi para vocês.